Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez na Casa Espírita. Nós que frequentamos esta casa já há 15 anos. E estamos muito felizes realmente em estar aqui, conhecendo a doutrina espírita, procurando colocar em prática. Sabemos das nossas imperfeições, mas aos poucos nós vamos conseguir vencer os obstáculos que normalmente estão à nossa frente. Todos nós sabemos perfeitamente que nós podemos contrair doenças, tanto doenças físicas como espirituais. Nós convivemos em família, nós convivemos com os nossos subordinados ou patrões na esfera profissional. Então, cabe a nós termos um comportamento bastante ilibado, colocando acima de tudo o amor nas tarefas que nós temos que cumprir. Nós recebemos uma missão no plano espiritual e temos que desenvolvê-la da melhor maneira possível. As nossas imperfeições, elas são desta maneira porque nós temos as nossas atitudes que tomamos diariamente. Essas atitudes podem ser benéficas ou maléficas, podem ser alegres ou tristes. Então, a nossa convivência no lar, principalmente, é importante. Quando nós adoecemos através do nosso pensamento, do nosso espírito, que irradia no nosso corpo físico, ou seja, desgasta o nosso organismo, aí nós caímos no abatimento, ficamos tristes, ficamos magoados, não entendemos por que está acontecendo isso, mas sabemos que isso acontece porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. A responsabilidade é nossa. Nós temos a ajuda de Deus, nosso Pai, de Jesus, de todo o plano espiritual superior, mas as responsabilidades são nossas. E o tema de hoje, a depressão, visão médico-espírita, é muito importante, que faz parte do nosso cotidiano. Cada um de nós aqui já teve ou tem problemas de quadros depressivos na família. Acredito que sim. Como é que nós devemos fazer para debelar esse problema? Será que esse problema da depressão, ela pode ser debelada? Será que ela tem cura? Como é que nós devemos nos comportar com aquelas pessoas que sofrem desse problema? Então, nós vamos procurar desenvolver esse tema para que nós compreendamos realmente o que é. O que é depressão? Na visão espírita, dá para enxergar bem daí de fundo, né? Na visão espírita significa alteração do estado de humor, a tristeza intensa, o abatimento profundo, o desinteresse pelas coisas, e a vida torna-se difícil, as ideias são fixas e pessimistas. Ou seja, nós alteramos o nosso humor. Qualquer fato negativo nos leva à tristeza. Nós nos abatemos, nós ficamos totalmente desinteressados por tudo aquilo que acontece ao nosso redor. E aí vem a dificuldade, as ideias são fixas e nós ficamos pessimistas. Nós temos que mudar todo esse quadro. A emoção, a tristeza, o sentimento de culpa são reflexos das nossas atitudes que nos levam à depressão. Quando nós ficamos muito emotivos, essa emoção pode ser alegre ou triste. Aí gera a tristeza também. Sentimos-nos culpados por algum fato que possa ter acontecido
com o nosso semelhante. Então, nós nos sentimos culpados. Então, as nossas atitudes levam a isso. Levando a isso, vem a depressão. Está dando para entender bem, né, o raciocínio, né? A depressão é uma doença afetiva. Depressão ou neurose são fatores externos, perdas, frustrações e separações. As perdas familiares podem nos levar à depressão. As frustrações no que diz respeito ao nosso trabalho, a um amigo, a um colega, a pessoas que nos rodeiam, nós ficamos frustrados com alguma manifestação deste ou daquele. Isso aí vai acarretar um abatimento. As separações conjugais. A maioria das separações conjugais, às vezes, são danosas para nós. Se elas são separações amigáveis, aí é mais tranquilo. Mas se são separações de cunho judicial, já as coisas podem complicar. Depressão e doenças orgânicas. Um acidente vascular cerebral, célebre AVC, ou seja, o derrame também. Tumor cerebral, doenças da tireoide. Esses fatores todos levam-nos à depressão. A depressão endógena. O que é a depressão endógena? A herança genética, a anatomia e a fisiologia do organismo também, depende muito da fisiologia do nosso organismo, e o estilo de vida. Como é que nós nos comportamos nesta vida turbulenta que nós temos? Com a crise econômica, com fatores muito adversos, com terrorismo, com corrupção, e assim por diante. Então, nós temos que ter um bom estilo de vida, começando no nosso lar, começando na nossa família, sabendo educar os nossos filhos e sabendo conviver com as doenças que acometem este ou aquele que está ao nosso lado. Como é que é o nosso comportamento quando alguém no nosso lar fica doente com esta ou aquela doença? Principalmente a depressão. Nós temos que saber conviver com essa doença dos nossos semelhantes, dos nossos familiares, tratando-os com amor e carinho. Não se afastando do problema, não deixando essa doença deixar as pessoas isoladas, fechadas no quarto, martirizadas, magoadas, tristes e assim por diante. A quem atinge? Esse é um dos questionamentos. Quem são atingidos com a depressão? Ambos os sexos podem apresentar um quadro depressivo e as mulheres são mais vulneráveis. Será que a fragilidade das mulheres pode causar uma depressão maior do que nos homens? Fica aí uma pergunta. A faixa etária das pessoas que contraem a depressão é entre 25 a 30 anos. Pode ser menos também, como crianças e adolescentes que podem ser acometidas dessa doença. No decorrer da palestra eu vou falar muito sobre a doutrina espírita, como é que a doutrina espírita explica mesmo como combater, como lutar, como tratar dessa doença. Encarnados e desencarnados na Terra, 21 bilhões de deprimidos. É um número elevado. Por que acontece isso? Já falei anteriormente. É o estilo de vida, a tristeza, a melancolia, o isolamento, a falta de carinho, a falta de atenção, o organismo debilitado, a má alimentação, a droga, a bebida. São diversos fatores que podem deixar
a pessoa ou as pessoas deprimidas. No Brasil, no país em que nós vivemos, 14% da população, ou seja, 21 milhões de deprimidos. Também é um número elevado, né? Aqui na cidade de Maringá também, nós temos de 10% a 15% de pessoas deprimidas. Será que é um número baixo ou é um número elevado? Ou um número médio? Hã? Então, outra coisa, a depressão acarreta desequilíbrio orgânico, comprometendo a qualidade de vida. O nosso organismo, os nossos órgãos ficam debilitados pela má alimentação e pelo problema causado pela nossa tristeza, que vai nos deixando cada vez mais abatidos, comprometendo a nossa qualidade de vida. Ou seja, há uma queda de rendimento pessoal. Esse rendimento pessoal, mais no campo profissional. Nós não vamos render bem como deveríamos render no nosso trabalho. Então vai decaindo, isso vai decaindo. Vai tornar as criaturas infelizes. Por isso que nós temos que pensar sempre positivamente. Temos que pensar com otimismo, deixar o pessimismo de lado. Sabemos que nós convivemos com uma série de problemas, adversidades, mas nós não podemos nos entregar por causa disso. André Luiz, médico espírita, desencarnado, está no plano espiritual, trabalhando não como médico, que no plano espiritual, as profissões que nós temos aqui na Terra, muitas vezes não são desempenhadas do lado de lá. E André Luiz, no filme, foi muito claro, ele chegou no plano espiritual e ele foi ajudar na limpeza e assim por diante. Ele fala, ou falava, os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos. O que são os bióforos? São unidades de força psicossomática que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite, a nossa mente transmite estados felizes e infelizes a todas as nossas células do nosso organismo. Gera o quê? Equilíbrio ou desequilíbrio. Depende do nosso estado de humor, da nossa felicidade ou infelicidade, que vai acarretar isso. Ou seja, nós temos que ser equilibrados em todos os sentidos. Os nossos pensamentos que vão gerar as nossas atitudes, nós temos que pensar com otimismo. Aparece um problema aqui ou acolá, como é que nós devemos fazer para solucionar esses problemas? Tentar vencer esses problemas com otimismo. Eu vou conseguir vencer. Agora, se a pessoa se abater, pensar com pessimismo, não vai resolver nada. A começar do nosso próprio lar, que acontece isso. Que acontecem problemas com a esposa, com o esposo, com os filhos, na escola. Crianças e filhos que às vezes respondem mal aos seus pais. Então, nós temos que saber orientar, mas sempre com otimismo. Nós vamos conseguir educar os nossos filhos. Nós vamos conseguir fazer com que os nossos filhos possam realmente ser grandes homens no futuro, para nós termos orgulho disso. Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, estava sempre ao lado de Chico Xavier. A depressão interfere na divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas,
gerando deficiência e facilitando as infecções. Essa frase está muito clara com o processo, com o problema da depressão. A depressão gera perda de energia no nosso organismo. Nós vamos nos abatendo, vamos nos entregando, vamos ficando isolados, não queremos conversa nem com A, nem com B, nem com C. Ou seja, nós vamos entrando num processo de depressão. A depressão gera perda de energia no organismo. Vai afetando os nossos órgãos físicos, que vão se deteriorando, e se não houver um tratamento médico, um tratamento espiritual, o que vai acontecer? Nós vamos ficar cada vez mais deprimidos. O desamor individual é um dos fatores que pode nos levar à depressão. Sentimento de autoestima em baixa é outro fator. O ser humano se fecha com seus problemas e as suas mágoas. Não é assim que acontece? Eu sei que todos nós aqui temos algumas pessoas ao nosso lado que contraíram a depressão. Então nós temos que saber tratar essas pessoas e levantar essas pessoas, o astral dessas pessoas. Ambiente vibracional negativo. Todo ambiente, todas as nossas vibrações, se elas forem positivas, muito bom. Se elas forem negativas, se nós sofrermos interferência do obsessor, nós podemos cair num estado de depressão. Aí vamos ter dificuldade no acesso à espiritualidade maior, que é em nosso benefício. Nós não podemos abrir as nossas guardas para o obsessor. Nós temos obsessores do lado de lá, desencarnados, e temos obsessores aqui, como encarnados. Tem pessoas que nos acham antipáticas, tem pessoas que nos acham simpáticas, tem pessoas que se dão bem conosco. Não é assim que acontece? Na nossa vida cotidiana acontece isso. E acontece diariamente. Nós vamos ter que pegar e revidar, como está acontecendo lá na Europa, esse ataque violento que aconteceu, e agora a França revida. E aí um revida, o outro revida e fica, não sai disso. Vidas estão sendo perdidas e assim por diante. É assim que se combate? Não é assim. Na minha opinião, não é. A pessoa fica envolvida em torno de si mesma. É o que eu falei anteriormente. Ela só pensa em si e não reparte nada, não reparte os seus problemas com as outras pessoas que convivem com ela. Gera depressão, não quer ajuda de ninguém. Não desenvolve a sua potencialidade evolutiva. Nós estamos aqui na Terra para evoluir, para crescer. Esse é o nosso objetivo maior. É assim que nós temos que fazer. Senão nós não vamos retroagir, nós vamos ficar parados. Não vamos crescer. A missão que nos foi colocada pela espiritualidade, ela tem que ser cumprida. Mais para frente eu vou falar por quê. O ser humano desperdiça energia, a experiência não vale nada, não aceita os desafios, não combate esses desafios, autocompaixão, a tristeza que nós já estamos falando, as lamentações, puxa vida, aconteceu isso comigo, que coisa, fica se lamentando e não faz nada para resolver o problema. Aí o que acontece? A pessoa sofre e não evolui. A pessoa sofre e não evolui. Está sofrendo, está se entregando, está se isolando. É muito importante que a gente repita sempre isso, porque vai de encontro aos nossos pensamentos.
como é que nós devemos pensar? Porque o nosso pensamento vai gerar atitudes. Então vamos pensar no bem, vamos pensar com amor, com carinho, com afabilidade, fazendo a caridade, ajudando aquelas pessoas que estão adoentadas e assim por diante. As causas da depressão. Agora na área médica. Segundo o Dr. Ricardo A. Moreno, que é médico psiquiatra do Hospital das Clínicas da USP, que é a Universidade de São Paulo, não existem causas definidas da depressão. Isso é a opinião desse médico. Segundo ele, é uma soma de múltiplos fatores com características herdadas geneticamente. Segundo o médico, situações estressantes em geral geram crises depressivas. Isso é verdade também. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, no nosso cotidiano, nós ficamos estressados. Estamos no trânsito, o trânsito está congestionado, você precisa chegar no horário certo no seu compromisso, aí você fica estressado, fica buzinando, fica xingando e assim por diante. O que pode gerar isso? Crise de depressão. Ou exemplos, desemprego. A pessoa que está desempregada, ela quer arrumar um emprego para ganhar o seu sustento. E a pessoa não consegue o emprego. Demora para conseguir o seu emprego. Fica estressada. A insônia, a pessoa que não dorme. A pessoa que fica a noite toda acordada, pensando nos seus problemas e não fazendo nada para resolver. A diabetes também pode ser uma das consequências. O câncer, o mal de Parkinson e Alzheimer. Ou seja, as pessoas que contraem a depressão podem evoluir para o Alzheimer. O Alzheimer, todos nós sabemos, as pessoas vão ficando esquecidas, vão ficando repetitivas, vão se entregando, vão ficando mais, dormindo mais, se alimentando menos. Não é assim que acontece? Nós temos casos nas próprias famílias sobre isso. Como é que nós devemos fazer? Tratar com carinho, orientar, aconselhar e assim por diante. A depressão está associada à tristeza, à culpa e ao remorso. Isso nós já falamos. Nós temos 2 caminhos para reverter isso. Primeiro caminho, cometemos o erro. Somos conscientes desse erro. Nos arrependemos. Ficamos tristes e vamos reparar tudo isso. Vamos corrigir tudo isso. Segundo, erro, a consciência, a culpabilidade, o remorso e a depressão. Ou seja, não vai resolver nada. Primeiro, por exemplo, o primeiro caminho é o meio mais natural para o nosso aperfeiçoamento. Nós temos que corrigir os erros que nós cometemos, aceitar as provas que estão colocadas para todos nós. Todos nós temos provas. Nós temos que aceitar essas provas e tentar vencê-las de uma maneira correta, de uma maneira carinhosa. O segundo caminho, como falamos, é o abatimento, o sentimento de autopunição, as ideias fixas e auto-obsessivas. Ou seja, a evolução é improdutiva. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra codificada por Allan Kardec, que é uma obra realmente que nos ensina muita coisa, há muitos questionamentos, há muitas perguntas e respostas que vão do encontro a cada um de nós. Tem um trecho aqui que diz o seguinte: o espírito François de Geneve, no capítulo 5º, item 25, relata que uma das causas da tristeza que se apodera dos nossos corações é quando o espírito aspira à sua liberdade e à felicidade da vida espiritual, aí fica preso ao corpo e aí se frustra. Palavras do espírito de François de Geneve. Outro fator alarmante da depressão.
é o isolamento e a insegurança. A pessoa fica isolada, como nós já falamos, fica insegura, fica magoada, fica triste, e aí vai contrair a depressão com certeza. Está dando para acompanhar bem aqui? Tá? O espírito que se afasta do convívio veste a carapaça do orgulho e do egoísmo. 2 fatores que nós temos em nós. Nós somos um pouco orgulhosos ou muito orgulhosos, nós somos egoístas. Todos nós aqui temos um pouquinho disso, não temos? Como é que nós temos que fazer? Tentar aceitar essa nossa situação de insatisfação, ou seja, de situação ruim, e tentar corrigir isso. Ficar um pouquinho menos. A gente é imperfeito, por isso que nós estamos aqui na Terra. Nós somos imperfeitos. Então nós temos que corrigir muitos erros. Nós temos que saldar muitas dívidas. E essas dívidas, se nós não saldarmos agora, nesta encarnação, nós vamos retornar quantas vezes se fizerem necessárias para poder saldar isso. A solidão é a insatisfação da pessoa com a vida e consigo mesma. Nunca é bom você ficar sozinho. Nós convivemos na nossa família, não podemos ficar sozinhos. Não conversar, não fazer um carinho, não dialogar, só briga, depois se fecha, acha que é o melhor ou a melhor, e assim por diante. Todos nós sabemos disso. Solidão é a consequência da sua insegurança e a sua imaturidade psicológica. As crianças são frágeis e inseguras, precisam de atenção e proteção. Ou seja, os pais têm que saber orientar os seus filhos. A criança é frágil, precisa de proteção, precisa de amparo, precisa de carinho, para que possam crescer saudáveis. Porque a criança pode contrair a depressão, claro que pode. É uma consequência de cada um de nós. Então, é importante que nós tratemos bem as nossas crianças, os nossos filhos, sabendo orientá-los da melhor maneira possível, corrigindo os seus erros, para que eles possam crescer saudáveis. O que gera o amadurecimento? Dá mais segurança. Quanto mais maduro nós estivermos, mais seguros nós vamos estar na nossa vida. Ou seja, os pais têm que ser mais receptivos e participativos. Falei agora há pouco, carinho, atenção, respeito pela individualidade das crianças, equilíbrio. Todos nós temos que ser equilibrados. Se nós entrarmos em estado de desequilíbrio, vamos contrair doenças. Doenças que podem nos levar à depressão, que é a doença que acontece diariamente com todos nós. Todos nós estamos sujeitos a isso. A doença é decorrente de um vazio de sentimento que gera depressão e adoece o ser humano. Já falamos. O amor ao próximo é um sentimento do nosso interior em sintonia com Deus. Nós temos que amar o nosso próximo, sempre, sempre, sempre. Mesmo que nós não tenhamos uma convivência estreita. Temos que saber fazer carinho, agradar as pessoas. Não é demérito nenhum você cumprimentar alguém na rua, você dar um conselho, dar um abraço. Não é bom assim isso? É bom você ter amigos ou é bom você ter inimigos? De amar, adoecem mais facilmente. Veja que interessante e que característica importante em cada um de nós. Se você fica sem amor, se você tem desamor, você vai ficar bem com você? Não vai. Você não se ama, você não se doa, você não faz a caridade, você não ajuda ninguém, assim por diante. Olha que interessante. Quem ama muito, muito recebe. Quem pouco ama, pouco recebe.
Tem sentido essa frase, não tem? É interessante outra coisa, a depressão pode se manifestar de várias maneiras, variando de pessoa para pessoa. Cada um pode entrar num quadro depressivo de uma maneira ou de outra. Depende da qualidade de vida de cada um, depende do que a pessoa faz na sua residência, na sua casa, no seu lar, depende do que a pessoa faz no seu trabalho profissional. Cada um tem o sofrimento que merece também. Os principais e mais frequentes sintomas são os seguintes. Já falamos e vamos nos tornar repetitivos também, que é bom para entrar na nossa mente. Tristeza, desânimo, cansaço, perda da capacidade de sentir prazer nas mais variadas atividades, ansiedade, preocupação, desesperança, pessimismo, sentimento de culpa, insônia, falta de apetite com consequência de ganho ou perda de peso. Veja quantas palavras são características de um quadro depressivo. Os sintomas. Você fica triste por perder um ente querido. Você se desanima por não arrumar um emprego. Você fica cansado porque você não faz exercício nenhum também físico. Você não sente mais prazer em nada. Você fica ansioso. Você se preocupa consigo e nem com o próximo. Fica pessimista, não dorme, não tem apetite e assim por diante. Outra coisa importante é que a pessoa que tem um quadro de depressão tem ideias de morte e de suicídio. Tem dificuldade de concentração, não se concentra porque não tem atividades, tem dores físicas, chora facilmente, se afasta das atividades sociais. Veja quantas coisas que podem provocar a depressão. Consequências e riscos. As principais consequências da depressão são o prejuízo social, ou seja, a pessoa não convive mais com ninguém. Prejuízo pessoal, ninguém quer saber mais dessa pessoa. Psicológico e no trabalho também. No trabalho, ninguém quer saber de uma pessoa que só pensa negativamente, que não trabalha, que fica toda hora cansado, que não produz. Riscos, doenças circulatórias e de coração. Isso pode acontecer realmente. As pessoas com quadro depressivo, olha, prestem bastante atenção, devem procurar um médico especialista, ou um psiquiatra ou um psicólogo, para que eles possam fazer uma avaliação clínica, médica, recebendo o medicamento que é recomendado pelo médico. Então, nós temos a depressão como uma doença médica, que tem que ser tratada pelo médico, e também de fundo espiritual. A depressão distorce a visão da realidade, levando a pessoa a cometer atos que habitualmente não cometeria. Muda todo o quadro de atitudes das pessoas. Muda tudo. Vamos falar da prevenção. Só um minutinho. A garganta seca, né? Então nós sempre tomamos um pouquinho de água, né? Recomenda-se prevenir a depressão, mantendo-se a qualidade de vida. Olha só que importante, nós temos que manter a nossa qualidade de vida, se nos alimentando bem, tendo uma boa convivência com os nossos familiares, no nosso emprego, não usando drogas, e assim, tratando bem as outras pessoas, fazendo a caridade, aprendendo a conviver com o estresse e os conflitos cotidianos, como já falei, sabendo lidar com as adversidades.
É necessário evitar o isolamento, procurando manter relações de parceria e cumplicidade, compartilhando os seus sentimentos. Você tem que compartilhar os seus sentimentos com as pessoas com as quais você convive. Isso é importante. Quaisquer tipos de problemas, combates, conflitos, discórdias que acontecem no lar, antipatias recíprocas, como já falei, devem ser assimilados com perfeito equilíbrio, objetivando prevenir o aparecimento de um quadro depressivo. Vamos ao tratamento. Todo problema de saúde, o tratamento da depressão deve começar pela avaliação médica, como nós já dissemos. Os exames que o médico faz devem e podem detectar a existência de doenças orgânicas que podem incidir em quadros depressivos, como já falamos. Avaliação mental e psicológica através de um psiquiatra ou de um psicólogo. Segundo ainda o Dr. Ricardo Moreno, a depressão não tem cura nem por medicação ou terapia. Palavras dele. As pessoas com quadro depressivo devem procurar ajuda médica e espiritual. O Espiritismo define depressão como um sintoma que nos diz que não estamos amando como deveríamos. A falta de amor pode nos levar a um quadro depressivo, qualquer tipo de doença. Pode acontecer conosco se nós não amarmos. O caminho é preencher este vazio com a recuperação da autoestima e do amor com todos os sentidos. Nós temos que ter conhecimento, uma análise própria, sem punição ou culpa. Por isso que é importante nós fazermos uma reforma íntima, sabendo realmente o que nós temos aqui dentro, o que nós podemos oferecer. Nós temos condições, nós temos capacidade, vamos exteriorizar essa capacidade que nós temos de uma maneira amorosa. Nós temos que ter um conhecimento nosso. Nós sabemos quais são as nossas virtudes, quais os erros que nós cometemos, não sabemos? Todos nós sabemos. Nós temos que aceitar como somos e que temos a potencialidade divina. Nós temos riqueza interior, temos que ter fé, temos que ser seguros, temos que acreditar e amar, expandindo esses sentimentos a todos os nossos semelhantes. Aí começa a nossa transformação, despertando os verdadeiros valores da vida espiritual. Ou seja, nós temos que amar e servir, nós temos que doar, sempre. Nós temos muitas pessoas neste país que estão precisando de ajuda. Agora, com esse desastre que aconteceu na cidade de Mariana, em Minas Gerais, muitas pessoas, que tem sido divulgado até na mídia, estão mandando mantimentos para essas pessoas que estão precisando. Foi uma situação difícil que aconteceu, foi uma coisa triste que aconteceu com essas barragens e que ainda pode acontecer. Pessoas perderam as suas casas, perderam tudo. Nós temos que ficar entristecidos, mas se nós pudermos, tivermos condições para atender essas pessoas, colaborar, fazer uma caridade, nós temos que fazer. A verdadeira terapia contra a depressão. O trabalho no lar. Nós temos que ajudar as nossas esposas, os nossos esposos, nas tarefas do lar. Não é demérito, não é desonra nenhuma. Você lavar uma louça, você fazer uma refeição. Deixar tudo por conta da mulher? Não está certo isso. Vamos colaborar. Na sua profissão também, você tem que produzir, mas saber colaborar. No seu lazer, sem envolvimento e sem lamentações. Vamos parar de nos lamentar com isto ou aquilo. A caridade é o caminho para evitarmos os problemas da saúde física e espiritual. Nós temos que sorrir um pouquinho mais, não ficar muito sério.
Vamos sorrir. Vamos olhar uma pessoa com carinho. Vamos cumprimentar, dar a mão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você às vezes não conhece uma pessoa aqui, nesta encarnação, mas conhece do outro lado. Cumprimenta, não custa cumprimentar. Dialogar. Nós temos que sempre dialogar. O monólogo não leva a lugar nenhum. Temos que dar um abraço, um aperto de mão. A convivência fraterna com os nossos irmãos transmite o amor verdadeiro. Vamos liberar a criança que está esquecida dentro de nós. As atitudes geram equilíbrio e harmonia interior. Se nós tivermos boas atitudes, nós vamos ter paz interior. Vamos ficar mais equilibrados. Será que tem pais que brincam com seus filhos? Brincam com as crianças? Será que os pais chegam do trabalho, cansados, não dão um afeto para os seus filhos? Tem isso. Então vamos tentar lidar com as crianças. Não vamos maltratar os animais. Se não quer conviver com os animais, não vamos dar pontapé, entendeu? Isso aí. Para que maltratar? Temos que ter atividades criativas, pessoas que têm características, têm o dom da pintura, de tocar um instrumento, fazer tarefas domésticas, ter conversas amenas, não conversas negativas, conversas mais tranquilas, entendeu? Ver um bom filme, escutar uma boa música, porque todos nós temos as nossas características, gostamos de um tipo de música ou de outro tipo. Então vamos ouvir, vamos tentar cantar, quem sabe, né? Sorrir, saber ouvir, nós temos que saber ouvir também. Ninguém é dono da verdade, nós temos que saber ouvir. Olhar com ternura, fazer um elogio sincero, curtir a natureza, admirar o pôr do sol, etc. E sempre manter o bom humor. O que mais importa na vida é o amor e o bem-querer das pessoas e viver as suas emoções, não se deixando afetar por coisas pequenas. Os pensamentos negativos, como é que nós temos que fazer? Nós temos que substituir esses pensamentos por boas vibrações em favor dos que sofrem. Temos que praticar atividades físicas regulares. Ir numa academia, praticar este ou aquele exercício, faz bem, faz benefício para o nosso espírito. A mente parada cria pensamentos negativos. Quem fica isolado, quem não tem atividade nenhuma, tanto no lar como no trabalho, esse isolamento vai fazer mal. E aí vem pensamentos negativos. Temos que criar ideias novas e construtivas em benefício dos nossos semelhantes. O diálogo fraterno, fazermos as nossas orações, ao deitarmos, agradecer a Deus a oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos aqui, tentando ser melhores. Ao nos levantarmos, também agradecer a Deus, pedir que nós tenhamos um dia tranquilo e que nós possamos ser responsáveis pelas nossas ações. São recursos indispensáveis no processo de recuperação espiritual e física. Manter sempre sintonia com a espiritualidade maior. Nunca desanimar, nunca se entregar, facilitando o caminho para repor as nossas energias. Essa frase aqui, não nascemos para sofrer, temos que pensar nisso. Se nós sofremos, é por nossa causa. Nós somos responsáveis por tudo isso. O sofrimento faz parte da nossa evolução também. Os problemas e as dificuldades são instrumentos para a nossa evolução. O melhor aprendizado é o que tiramos da nossa própria vida. A oportunidade de crescimento ou perigo de queda. Palavras do Mestre Jesus. O Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Deus zela por todos nós e nunca nos abandona. Temos que confiar em Jesus e seguir o seu exemplo de vida. Jesus disse: eu sou o bom pastor, tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração, vinde a mim, vós que andais afatigados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos guardar bem essas palavras de Jesus.
Suicídio. Acontece muito nas nossas vidas a pessoa que se suicida, que tenta às vezes o suicídio e não consegue. Nós recebemos uma missão, essa missão tem que ser cumprida. Nós não podemos interromper essa missão no meio do caminho. 1 milhão de pessoas se matam por ano em todo o mundo. No Brasil, 24 pessoas se suicidam por dia. Essas estimativas são a da Organização Mundial da Saúde. Para a ciência, as causas do suicídio estão relacionadas a distúrbios psicossociais, como exclusão, dependência química, desesperança e traumas emocionais. O suicídio é tido como consequência da depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, anorexia e desvios da personalidade. O suicídio é tido como consequência da depressão. É a interrupção da vida. A ociosidade, a falta de fé, o desgosto pela vida podem levar ao suicídio. Está no livro dos Espíritos. Vamos explicar o que é transtorno bipolar. São problemas de oscilações de humor, ou seja, períodos de bom humor e de irritação ou depressão. O que é esquizofrenia? É um distúrbio psíquico que afeta a consciência do próprio eu, em suma, transtorno mental. O que é anorexia? É um distúrbio alimentar que provoca uma perda de peso acima do que é saudável para a idade e a altura. Ou seja, as pessoas abusam de dietas ou de exercícios, usam métodos para emagrecer. Está errado. Nas patologias depressivas, o ódio fica embutido no enfermo sem que ele dê conta. O ódio é péssimo para cada um de nós. A indiferença pela vida e o pessimismo disfarçam mágoas, ressentimentos, iras não digeridas, desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Tudo isso leva ao suicídio. Covardia de encerrar a atividade física, segundo Joana de Ângeles, que é o espírito, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. O ser humano se acha impotente e fraco para enfrentar as suas dificuldades. Se julga inferior, se julga incapaz, é vítima da sociedade e despreza a força que tem. Prefere fugir, acreditando poder se libertar de uma situação. Não é nada disso. A pessoa que comete suicídio não sabe o que vai acontecer do lado de lá. Quando chegar lá, vai saber. O mais grave é que o suicida acarreta danos ao seu perispírito. Ou seja, quando reencarnar novamente, além dele enfrentar os velhos problemas que não foram solucionados nesta encarnação, ele vai acrescer a necessidade de reajustar a sua lesão perispiritual. Vamos pensar bem nisso. O tratamento medicamentoso indicado é o trabalho espiritual na casa espírita, incluindo a desabsorção, a água fluidificada, os passes magnéticos, o trabalho beneficente e a mudança de atitude mental. Chama-se obsessão a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. Como já falamos anteriormente, nós temos um espírito obsessor do lado de lá e um do lado de cá também, que pode nos atrapalhar a nossa caminhada. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. A obsessão espiritual, na qualidade de enfermidade da alma, é algo muito sério e merece grande atenção no tratamento da depressão. Como falei, os espíritos obsessores desencarnados prejudicam a vida do paciente com o quadro de depressão, interferindo no seu estado mental e físico. E é uma interferência espiritual muito intensa. Um paciente depressivo perde a motivação pela vida, tudo que começa não termina, tem cansaço físico intenso e só tem vontade de dormir e compulsão à comida. Allan Kardec. Nós temos que crescer emocional e psicologicamente, sair do comportamento apenas materialista
robustecendo a nossa espiritualidade. Vamos eliminar qualquer sentimento de culpa, conviver melhor com a nossa família. Vamos pensar nisso, que é muito importante. Vamos compreender que nós estamos num mundo de provas, temos que aceitar essas provas, tentar vencê-las. A dor existe para o nosso burilamento espiritual. Pratique a caridade a favor do nosso semelhante. Não aceite o convite para sofrer. Como falei anteriormente, vamos procurar um médico, um especialista, um psicólogo e uma casa espírita para o tratamento espiritual. Vamos ter equilíbrio, amor e aceitação. Vamos tentar vencer isso. Vamos fugir da depressão hoje e sempre. Quem ora é mais forte, quem ora é mais sábio, quem ora está mais perto de Deus. Esta frase é muito importante para que nós possamos refletir sobre tudo aquilo que nós realizamos. Então é importante que todos nós possamos nos equilibrar sempre, pensar que nós podemos adoecer, sim, mas cabe a nós revertermos todo esse quadro. Para encerrar, nós temos aqui frases de Allan Kardec. O homem é o árbitro constante da sua própria sorte. Ele pode aliviar o seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da sua vontade de fazer o bem. É de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Uma outra frase do nosso maravilhoso Chico Xavier. Tudo o que criamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em angústia e em depressão. Está aí, portanto, este tema muito importante, que é a depressão, no sentido, no que diz respeito a características médicas e características espíritas. Vamos nos conscientizar que as doenças são provocadas por nós mesmos. Nós somos responsáveis por nossas atitudes, por nossas ações. Então vamos fazer tudo isso da melhor maneira possível. Vamos deixar a casa espírita hoje, tomar o passe daqui a pouco. E vamos chegar em nosso lar, tentar mudar alguma coisa que está dentro de nós que não esteja caminhando bem. Vamos nos corrigir e vamos tentar vencer os problemas que estão aí à nossa frente. Pensamento positivo, positivo e positivo. Muito obrigado, boa noite.